Bora para mais um estudaço? Vamos hoje falar, dentro do tema de pediatria, sobre uma coisa que é uma outra residência, uma outra subespecialidade super específica. Quero conversar com vocês hoje sobre oncopediatria, então fica ligado aqui. Eu quero entrar num assunto específico. Meu nome é Joana Rezende, sou professora de pediatria aqui da Medway e o assunto do nosso estudaço hoje é a diferença entre dois tumores malignos abdominais muito comuns, tanto na prática um pouco menos, mas principalmente na sua prova. Vamos falar então da diferença entre tumor de Wilms e neuroblastoma? Bora! Para começar esse assunto, eu quero falar do neuroblastoma. E só antes, atenção que o tumor de Wilms ele pode ser chamado de nefroblastoma. E aí é só uma letrinha que muda. Então o que eu quero aqui hoje com vocês? Entrar um pouquinho no mérito de cada um desses tumores e depois colocar uma diferenciação um pouco mais clara entre cada um deles para você não se embolar. As questões que caem sobre isso não são questões difíceis. Quando a gente começa a falar então do neuroblastoma, eu estou te falando de um tumor advindo de células embrionárias, daí o nome blastoma, né? Os dois têm esse sufixo aí de blastoma, então ele nos dá a entender que são células embrionárias, e aqui no neuroblastoma eu estou te falando de células embrionárias da crista neural. Crista neural é essa que pode dar origem mais para frente à nossa glândula adrenal e as cadeias paraganglionares do sistema nervoso simpático. Então percebe aqui comigo, quando eu estou te falando de neuroblastoma, eu estou te falando de uma série de possibilidades de localização desse tumor na minha criança. Ele vai começar a aparecer, ele vai se manifestar clinicamente, geralmente numa criança de 1 a 3 anos de idade, dando aí uma média de mais ou menos 2 anos de idade. Então ele é um tumor um pouco mais cedo. Ele é um tumor que é bastante agressivo, ele é um tumor que eu gosto de chamar como o tumor abdominal da criança que me parece mal. Essa criança tá mal. Isso vai entrar em contrapartida com o outro tumor que a gente vai falar mais pra frente, que é o tumor de Wilms, em que a criança me parece bem. E olha só, não é que a criança esteja bem, tá? Ela tá com tumor maligno. Não tô falando que tá tudo bem, não tá. Mas a criança, pra mim, vai aparentar de maneiras diferentes em cada um desses tipos de tumor. Então, quando eu falo de neuroblastoma, eu tô te falando de uma criança que tá visivelmente doente, visivelmente consumida, fazendo febrão intermitente ou persistente. Então, uma criança que aparece para mim mais toxemiada, mais hipoativa, pode vir num grau até muito mais grave do que normalmente vai aparecer o próximo tumor que a gente vai conversar. Tem mais coisa que vai aparecer aí? Tem. O neuroblastoma, tradicionalmente, no momento do diagnóstico, eu já pego metástases a longa distância. Então, por isso tudo que eu estou te falando que é um tumor do mal, um tumor de prognóstico um pouco mais reservado, tem cura, mas é um tumor que preocupa um pouco mais a gente. E por conta dessas metástases, a gente consegue muitas vezes observar outras manifestações clínicas. Dor óssea, por exemplo, de invasão aí de medula óssea. Eu consigo observar, às vezes, equimoses, petequias difundidas pelo corpo ou até mesmo equimoses periorbitárias, dando um sinal muito conhecido da gente lá do trauma, que é o sinal do guaxinim. Então, eu tô te falando de uma criança com febre, consumida, com sangramento, com, por exemplo, dor óssea, com uma massa abdominal palpável e, muitas vezes, uma massa abdominal que secreta catecolaminas, dando períodos de hipertensão, dando crise e paroxismos, muito parecido com o feocromocitoma, por exemplo. Então, olha a figura geral dessa criança. É uma criança que me preocupa bastante. Eu não quero perder o timing de dar esse diagnóstico. E como que eu vou fazer isso? Dito isso tudo, toda a clínica da minha criança vai abrir uma suspeita para mim. A partir daí, eu vou proceder a um exame de imagem, geralmente vai para uma tomografia, uma ressonância, pode começar com um raio-x normal, e eu consigo observar uma massa abdominal significativa, se for ali um tumor de cadeias nessa região ou um tumor de adrenal, de uma massa que cruza a minha linha média. Como é que eu quero que você lembre disso? Eu estou te falando de um tumor que cresce rápido, um tumor agressivo, então ele não vai ficar ali restrito apenas à linha média do meu paciente. É um tumor que, quando eu olho na minha tomografia, ele é muito heterogêneo. Tem regiões mais escuras, regiões mais claras. Eu tenho calcificações difusas ali por aquele tumor e isso tudo pode aparecer na minha tomografia ou na minha ressonância. Além disso,
se eu dosar catecolaminas urinárias, elas podem vir aumentadas no quadro de um neuroblastoma. Isso é a figura geral desse meu tumor, que é um tumor que me preocupa bastante. Não vou entrar na questão de tratamento aqui, isso não cai na sua prova, não precisa estressar, é muito específico da subespecialidade da oncopediatria. Agora, quando eu falo de um tumor renal, um outro tipo de tumor que vai se apresentar de uma maneira completamente diferente, eu tô te falando agora do nefroblastoma, ou do tumor de Wilms. Você já deve ter ouvido falar nesse nome em algum momento, e isso com frequência cai na sua prova. Eu quero que você lembre do tumor de Wilms como o tumor abdominal da criança que me parece bem. A criança tá bem. Claro que ela tem um tumor maligno, eu vou ter que tratar, eu tenho que tomar todos esses cuidados, mas com frequência o nefroblastoma, o tumor de Wilms, vai aparecer para mim como uma criança assintomática ou oligossintomática. Sabe qual é a história clássica que a prova vai trazer para você, ou que você vai ver na tua vida, porque isso é bastante frequente? Uma mãe que vira para você e fala assim: doutora, eu tava dando banho na minha criança, dando banho no Zezinho, e aí palpei uma coisa esquisita na barriga dele. Apertei, vi que tinha uma maçaroca ali, não sei o que é, vim aqui porque eu fiquei preocupada. Fora isso, Zezinho não tem nada. Zezinho não tem febre, Zezinho não tá sendo consumido, não tem perda de peso. Zezinho, no máximo, pode ter um pouquinho ali de dor, pode acontecer. Se eu vou examinar Zezinho, ele pode ter uma hipertensão. Isso pode acontecer por uma alteração ali na ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona. E Zezinho pode ter uma hematúria, seja ela macro, seja ela micro. Essa é a história clássica do meu paciente com nefroblastoma. Uma massa restrita ali à parte renal. Quando eu vou investigar com um pouco mais de cuidado, peço um exame de imagem, essa massa respeita a minha linha média. E ele geralmente vai acontecer numa criança um pouquinho mais velha, de 2 a 4 anos. Então a idade também vai diferenciar um pouquinho do meu paciente com neuroblastoma, ok? Então essas são as principais diferenças. Se eu faço um exame de imagem, além de respeitar a linha média, eu tenho um tumor que é menos heterogêneo, ele é mais homogêneo, ele claramente vem da parte renal ali do meu rim, né? Obviamente. E ele tradicionalmente não tem tanta calcificação. O meu paciente tem menos febre e se eu doso eventualmente catecolaminas urinárias, nem faz parte aí da suspeita diagnóstica, porque não tem por que aumentá-las. A dinâmica, a fisiopatologia é completamente diferente do meu neuroblastoma. Então vamos pegar aqui uma tabelinha rápida para a gente entender as principais diferenciações? A primeira, idade do meu paciente. O neuroblastoma vai acontecer em uma criança mais nova. Se você quiser lembrar isso de uma maneira mais fácil, pensa no neuroblastoma como uma coisa mais agressiva. Apesar dos dois serem tumores aí de células embrionárias, o neuroblastoma vai se manifestar mais rapidamente, ele vai aparecer mais rapidamente, enquanto o nefroblastoma vai aparecer aí de 2 a 4 anos. A clínica é diferente. Eu geralmente tenho uma criança pior clinicamente no meu neuroblastoma. Tenho mais febre, tenho mais sinais e sintomas à distância, então eu posso ter sinais e sintomas de metástases, posso ter sinais e sintomas da secreção de catecolaminas, enquanto no meu nefroblastoma, no tumor de Wilms, eu vou ter coisas mais locais, tradicionalmente uma massa abdominal assintomática, ou então como oligúria, posso ter um pouquinho de febre, não se confunde se tiver ali uma febre associada, pode acontecer, mas é mais infrequente do que no neuroblastoma, posso ter hipertensão, posso ter hematúria, é uma coisa que a gente vê bastante, ok? Metástase no nefroblastoma quase não vai acontecer. O que mais? Quando eu faço um exame de imagem, mais heterogêneo, não respeita a linha média no meu neuroblastoma, mais homogêneo, mais restrito ali à parede renal, à questão renal, no meu nefroblastoma, mais homogêneo, menos calcificação, ok? Basicamente, com essas informações, você já consegue matar a sua questão de diferenciar duas massas abdominais numa criança que chama atenção, numa criança ali de uma idade pré-escolar, às vezes um lactente. Combinado? Dito isso, a gente encerra o nosso estudaço. Você não vai mais errar esse tipo de questão na sua prova. Beijo grande e até a próxima.